Fala, meu povo! Vene Shemot Bene Israela. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Esse é o nome verdadeiro do Êxodo. Êxodo é no grego, significa saída. Mas acabamos de aprender que o verdadeiro nome em hebraico do livro de Êxodo, Shemot, nomes. Eu sou o Léo Soares e você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. Tem outras formas de participar aqui no canal. Uma delas é através da nossa comunidade no WhatsApp. É um grupo no WhatsApp onde você vai ter devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Você pode ajudar também sendo membro desse canal. Tudo que você contribuir aqui vai ampliar para que essa mensagem chegue mais longe. Você pode participar também deixando seu comentário aqui embaixo, se você gostou do vídeo, se você teve alguma dúvida, e de onde você é, de qual cidade você está falando, qual é o nome da sua igreja, do seu GC. Então, não fica de fora e participe desse canal, ele pode ser seu também. Esse é o segundo livro da Bíblia, da chamada Torá, a lei dos israelitas, a lei mosaica. Esse livro é essencial para a gente ler os outros livros aí do Pentateuco. Por quê? Esse livro ele serve como base para tudo que a gente vê em Gênesis e tudo que a gente vai ver em Números, Levíticos e Deuteronômio. Então a forma que a gente vai ver o plano de redenção vai ser assim primoroso no livro de Êxodo. A gente vai ver a formação de Israel como uma nação e a gente vai ver o plano de Deus se desenrolando através da vida de Moisés, Arão e outros personagens tão importantes nesse livro. Então fica aqui até o final que a gente vai entender melhor por que Êxodo é a base do Pentateuco. Como a gente viu no livro de Gênesis, o Pentateuco ele é todo atribuído a Moisés. E o período vai ser o mesmo período do livro de Gênesis, porque Moisés possivelmente escreveu todos os livros nesse período de 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto. E para refrescar a sua memória, esses anos foram de 1446 a 1405, possivelmente antes de Cristo, claro. Então a gente vai ver nesse livro como que Deus liberta o povo de Israel do Egito. A gente vai ver o cumprimento de promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Claro que a gente ainda não vai ver a promessa cumprida como um todo. Aquela promessa que foi feita a Abraão, que a família dele abençoaria todas as nações da terra. Essa promessa vai ser cumprida somente em Jesus. E claro, estabelecer a aliança de Deus com o povo de Israel através da lei que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E a pergunta que sempre aparece é, mas para quem que foi escrito esse livro do Êxodo em primeira mão? Porque a gente olha para a história hoje e a gente consegue interpretar algumas coisas. E a gente consegue tirar várias coisas dessa história, e a gente consegue ver Jesus em várias coisas dessa história, mas antes a gente precisa entender que o livro de Êxodo foi escrito para um povo. E para quem foi escrito? E a gente vai observar que esse texto ele foi escrito para o povo de Israel que saía do Egito. Você vai observar que Gênesis foi escrito para que esse povo que está saindo do Egito entenda quem é o Deus que está libertando eles do Egito. Qual que é a promessa que tem de libertação? Isso a gente vê em Gênesis. Agora, a gente vai ver Deus querendo instruir esse povo sobre a identidade deles. Se Gênesis a gente viu quem é esse Deus, agora a gente está vendo quem é esse povo. Qual que é a identidade desse povo escolhido por Deus? A gente vai ver um pouquinho da estrutura desse livro e o resumo para a gente entender bem a história de Êxodo e a gente conhecer ele como um todo. Primeira coisa que a gente precisa entender é um padrão que vai ser criado aqui em Êxodo e vai ser usado em Gênesis. Olha que interessante. Primeiro a gente tem o nosso herói, nosso personagem principal. Esse personagem ele recebe um convite de Deus. E onde ele recebe esse convite? No deserto. E aí ele vai ao deserto, ele é provado e ele volta pronto para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Você vai observar, isso acontece na vida de Moisés. E como Moisés escreveu Gênesis, você observa esses detalhes na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José. Eles vão ao deserto e o deserto muda algo na vida deles. E esse algo mudado na vida deles
os prepara para o propósito de Deus. Isso é uma estrutura que a gente vê no livro de Êxodo, que é essa a importância. O livro de Êxodo é a base para o Pentateuco. Então a gente vai ver o bloco 1, que vai falar sobre escravidão e a libertação. Vai do capítulo 1 ao capítulo 15. A gente vai ver no capítulo 1 o contexto inicial, Israel se multiplicando pela terra, mas de repente eles se tornam um escravizado. O que era antes um povo que estava ali, a gente vê isso no final de Gênesis, um povo que estava ali e começou a crescer, de repente se nota a ideia de, cara, esse povo vai dar trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos subjugar ele, porque se ele crescer demais, ele vai nos derrubar. E a gente vai ver a maldade se desenrolando com o povo de Deus. E a gente chega no capítulo 3, o chamado de Moisés, o encontro com Deus no deserto e o preparo para que ele cumpra a obra que Deus está o direcionando. Do capítulo 7 ao capítulo 12, a gente vê as 10 pragas, e a gente vê que cada uma delas é referente a um dos deuses do Egito, ou seja, o Deus de Israel está mostrando a sua soberania sobre os deuses pagãos do Egito. No capítulo 12, a gente vai ver a instituição da Páscoa, que marca a libertação do povo de Deus do Egito. E aqui a gente vai ver o último arco desse primeiro bloco, que é o povo atravessando o Mar Vermelho, que é ali o clímax de tudo que está acontecendo nesse primeiro bloco, e é Deus concretizando a derrota dos egípcios contra o povo de Deus. No bloco 2 a gente vai ver uma jornada no deserto. Vai ser do capítulo 16 ao capítulo 18. A gente vai ver como que Deus é o Deus da provisão. No capítulo 16 e 17 a gente vai ver o maná caindo do céu. A gente vai ver Deus fazendo a água sair da rocha. A gente vai ver no capítulo 18 a organização do povo. Jétro indicando como que Moisés vai delegar a liderança, como que seria melhor para instruir todo esse povo que estava saindo do Egito sem nenhuma liderança unificada. Terceiro bloco, a gente vê a aliança no Sinai. Vai do capítulo 19 ao capítulo 24. No capítulo 19 e 20 a gente vê a entrega da lei, os 10 mandamentos, e Deus estabelecendo a sua aliança com o povo. Do 21 ao 24 a gente vai vendo o livro da aliança. A gente vai vendo essa aliança se desenrolando, como que o povo de Israel vai lidar entre si e com Deus. No bloco 4 a gente vai ver instruções para o tabernáculo, e acontece mais uma coisinha aqui a colar, mas tudo desenrolando em volta do tabernáculo. Isso tudo do capítulo 25 ao capítulo 40. A gente vai ver do 25 ao 31 os detalhes do tabernáculo. Tudo que é relacionado ao tabernáculo. Como que vai ser a construção, como que deve ser feito, com qual material. Enquanto isso, Moisés indo em contato com Deus, o povo no capítulo 32 vai fazer os bezerros de ouro. E aí vai ter a intercessão de Moisés e todo esse aspecto dessa história. E do capítulo 35 ao 40 a gente vai ver a construção definitiva ali do tabernáculo. E é muito interessante a gente ver Deus se manifestando na construção desse tabernáculo, e assim que ele fica pronto, a presença de Deus no meio do povo. A gente vai ter alguns personagens principais nesse livro. O primeiro deles, claro, Moisés, que é o líder escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. A gente vai ter também o faraó, que a gente pode ver como ele representa a vontade humana, resistindo às determinações de Deus. Mas a gente sabe que Deus é soberano e os planos dele não podem ser frustrados. E a gente observa isso na história, que o faraó ele é usado por Deus para libertar o povo dele. A gente vai ver também Arão, o primeiro sumo sacerdote, e ele é o porta-voz de Moisés. Que diferente dos filmes que a gente vê, Moisés ele era gago, ou pelo menos Moisés não conseguia falar com facilidade na frente das pessoas. Por isso ele precisava de um porta-voz, que era o irmão dele, Arão. E por isso ele até se torna o sumo sacerdote. Ele é aquele que consegue interceder em nome do povo. A gente vê também uma figura de liderança feminina, Miriam, irmã de Moisés, uma líder no meio do povo. E a gente vê Jétro, o sacerdote de Midian. Interessante isso. Coisa para outros vídeos. Mas Jétro oferece conselhos muito sábios a Moisés. Parece até ter uma conexão com Deus, né? Coisa para outro vídeo. Então tem algumas coisas que a gente aprende aqui em Êxodo. A primeira delas é sobre redenção.
Deus liberta o povo de Israel e isso está apontando para Jesus Cristo, nos livrando da escravidão do pecado e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. A gente vê sobre a presença de Deus. O tabernáculo, o templo móvel, ele simboliza que a presença de Deus vai habitar no meio do seu povo. No meio do seu povo. A gente vê um chamado muito forte à obediência, à aliança. Deus falando como que a gente, através dessa história, Deus está falando para a gente obedecer a Ele. A gente aprende também sobre provisão divina, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da tribulação, Ele é fiel para providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Você pode dizer que você não tem tudo que você quer, mas com toda certeza Deus está provendo tudo que você precisa. E a intercessão de Moisés, a gente vê uma certa imperfeição, não é mesmo? Moisés, um homem que grita, que bate na rocha, mas isso está apontando para Jesus, cara. Porque Jesus é o intercessor perfeito. Não é Maria, não é José, não é Moisés, não é Abraão. É o próprio Cristo. Cristo é o intercessor perfeito, que não vai bater na rocha, mas vai prover todas as nossas necessidades, incluindo a mais importante delas, redenção. Êxodo é um convite para confiar em Deus e para confiar no poder dele em todas as dificuldades e necessidades da nossa vida. E eu vou te encorajar, cara, a estudar mais o livro de Êxodo, porque eu tenho certeza que você lendo o livro de Êxodo, você vai conseguir interpretar melhor tudo que está acontecendo no Pentateuco. Como você pode fazer isso? Você pode ler a Bíblia inteira, cara. E eu tenho uma indicação para você ler a Bíblia 365. Essa Bíblia está formatada para você fazer a leitura anual da Bíblia. E, cara, a melhor forma de você conhecer a Bíblia é tendo experiência com ela e lendo ela toda. Eu tenho certeza que a Bíblia 365 vai te ajudar nessa caminhada. Caso você tenha dificuldade de ler sozinho, cara, eu te indico entrar na nossa comunidade no WhatsApp. A gente faz desafios de leitura. A gente está fazendo o livro de Gênesis e agora a gente vai começar o livro de Êxodo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Talvez você vai olhar com outra perspectiva para o texto bíblico. Então, entra no grupo, o link está aqui na descrição. O link da Bíblia 365 também está. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que é difícil, tá? Mas em Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O que esse texto está dizendo é para você confiar no Senhor. Então, confia no Senhor e o mais Ele fará. Fala, meu povo! Um momento de leitura de comentários. E eu quero encorajar você a deixar seu comentário aqui embaixo, cara. Deixe seu comentário, que o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos. Primeiro comentário que eu quero mandar um abraço aqui, na verdade, é para Lagoinha Alphaville. É o Kleber, GC Nova Higienópolis. Deus abençoe vocês, muito obrigado por acompanhar o canal, Kleber. Deus abençoe demais, sempre comenta aqui no canal. Então um grande abraço para você e para sua igreja maravilhosa. Quero mandar um abraço também para Andresa Nascimento. Ela é do GC Efraim BH, Lagoinha Vista Alegre. Deus abençoe vocês da Lagoinha Vista Alegre, ó. Um beijão. Tem aqui o comentário também do Magnum Silva. Ele tá falando assim, ó. Lembrando que estamos no ano da providência, mas para haver a providência começa com a entrega e com confiança. Tudo dentro da ministração desse vídeo. Muito excelente. Ele tá falando do vídeo aqui, como começar bem o ano, lá de Provérbios 16:3. Se você não viu, eu indico você ver. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para você não ficar de fora. E olha só, muita verdade isso, cara. Como a gente viu agora em Êxodo, cara. Olha que doideira. A gente precisa confiar em Deus. O povo de Israel, cara, deu um salto no escuro. Às vezes a gente vai diminuir o que eles fizeram, mas é um salto no escuro. Precisou atravessar o mar, precisou caminhar pelo deserto e confiar na providência de Deus. Confiar que Ele enviaria um maná do céu. Então confia no Senhor. Comentário também da Ana Luísa. Ela tá falando assim: precisamos fazer o ordinário para vivermos o extraordinário. Aleluia, conteúdo incrível. Deus abençoe você. Um beijo e muito obrigado por acompanhar tudo que está sendo feito aqui no canal. E você que não comentou aqui embaixo ainda, cara, não perde tempo e participa aqui do canal. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos para cima!